Vamos então passar para o momento em que Deus fala conosco por meio da sua palavra. E eu vou convidá-los a abrir a palavra de Deus conforme está escrito no Evangelho de Marcos. A gente deu uma pausazinha para Natal, Ano Novo, mas agora vamos voltar à nossa sequência de pregações nesse Evangelho magnífico da palavra de Deus. E nós estamos ainda no capítulo 12. Como eu disse, é um capítulo cheio de controvérsias que grupos tentam contra Jesus. E hoje temos mais uma. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 18 até o versículo 27. Hoje veremos a controvérsia dos saduceus contra Jesus. Marcos, capítulo 12, versos 18 a 27. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem com atenção esse texto. Talvez, muitas vezes, esse texto é lembrado por algo que atiça muito a nossa curiosidade. Então preste atenção na leitura que eu farei e na exposição da palavra de Deus nessa noite. Ela é bênção para as nossas vidas, para os nossos corações. Marcos 12, 18 a 27, a palavra de Deus diz assim: Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Até aí a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, pedimos agora que o Senhor ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para entendermos esse texto da Tua Palavra, que às vezes causa certa curiosidade, às vezes para alguns confusão. Deus, torne claro o entendimento, o ensino por meio desse texto, é o que te pedimos nessa noite, e que possamos sair daqui abençoados e edificados por ele, pela tua palavra pregada aqui, é o que te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu perguntar para vocês já deram certa vez aquela mancada de tentar ser o sabichão por alguma coisa que você achava que sabia, mas no fim das contas você errou grandemente naquilo que você falou? Eu lembro de uma vez, quando eu estava na escola, estava tendo aula de matemática ali, e a professora estava ensinando sobre frações. Fração é aquele negócio, né? Um númerozinho em cima do outro para mostrar uma divisão. Eu confesso que eu não estava muito interessado na aula, eu estava mais interessado em conversar com os meus amigos ali na escola. E de vez em quando eu olhava para o quadro para ver o que a professora estava falando, mas eu estava mais interessado em conversar, eu voltava o olho e continuava a conversar. E teve uma vez que eu passei o meu olho para o quadro para ouvir o que a professora estava falando, e ela ensinou um negócio interessante ali.
Numa fração, quando os dois números terminam em zero no final, o que você pode fazer? Você pode cortar os dois zeros e diminuir a fração. Simples assim. Aí eu falei, pronto, aprendi uma coisa importante, vou voltar para conversar aqui e beleza. Mas para o fim da aula, a professora começou a resolver alguns exercícios, né, no quadro, perguntando para os alunos e tudo mais. E aí, no meio de uma fração que ela colocou no quadro, eu olhei e eu vi que os dois números terminavam com os dois números da fração terminavam com o mesmo número no final. A questão é que não era um zero, era um número 5 no final. Aí eu levantei minha mão e falei, vou me fazer agora. Professor, é só você cortar os dois 5 ali, fechada a fração, vai diminuir, tá tudo certo. Não pode. É só com o zero que funciona esse macete. E a professora olhou meio incrédula para mim. Alguns alunos ali eu vi que estavam tampando a boca de riso, porque eu dei uma bela de uma mancada achando ser o sabichão da turma ali. E o interessante é que a professora no final ela falou algo como uma coisa bem simples, eu não lembro exatamente as palavras, mas ela falou algo assim: era melhor você ter prestado atenção na aula inteira antes de responder. E o texto de hoje mostra para a gente um outro grupo tentando dar uma de sabichão para cima de Jesus, tentando com mais uma daquelas perguntas ardilosas que eles estavam fazendo para Jesus, tentando pegar Jesus nessa armadilha. No texto passado a gente viu os fariseus e os herodianos perguntando a Jesus quanto ao tributo, se tinha que dar para César ou não, como é que era. A gente viu essa situação e hoje a gente vai ver outro grupo, os chamados saduceus, que eles devem ter visto a derrota dos fariseus, e eles eram rivais ali em Israel, esses dois grupos, e eles devem ter visto a derrota deles, e eles devem ter pensado assim, vamos lá mostrar que a gente consegue fazer o que eles não conseguiram. Eles não conseguiram deixar Jesus em maus lençóis, vamos mostrar para eles, e a gente já mata 2 coelhos com uma cajadada só. A gente humilha os fariseus e a gente ainda derruba Jesus. E eles vão lá e vão questionar Jesus a respeito da ressurreição. E é óbvio, mais uma vez, a resposta de Jesus é que mostra para eles que eles não são nada sabidos do assunto. Eles não conhecem as Escrituras, é o que Jesus responde para eles. Por isso o questionamento deles é tolo. Se eles tivessem o conhecimento do todo, se eles tivessem prestado atenção nas Escrituras por completo, eles não teriam perguntado algo tão tolo para Jesus. E Jesus vai aproveitar e ensinar um pouco na sua resposta para eles sobre a questão da ressurreição. E a gente vai tratar um pouco desse tema hoje por meio dessa história. E a gente vai entender a partir da ressurreição das Escrituras. Então, em resumo, nessa noite, a gente tem que aprender é que a doutrina da ressurreição, ela não é só fundamental para nós, mas ela também é uma fonte de bênção para as nossas vidas. A doutrina da ressurreição, ela não é só fundamental para a nossa fé cristã, mas ela também é uma fonte de bênção para nós. E a gente vai ver que fonte de bênção enorme é essa para as nossas vidas. E a gente vai ver isso em 2 partes. Primeiro a gente vai ver os malefícios de não crer na ressurreição, como os saduceus não criam. E depois a gente vai ver os benefícios que crer na doutrina da ressurreição traz para nós. Então vamos tratar a partir desse tema nesses 2 pontos. Então vamos para o primeiro lugar, os malefícios de não crer na doutrina da ressurreição. Veja aí o primeiro versículo do nosso texto de novo, versículo 18. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram dizendo, e já a gente vai ver o que eles disseram. Mas a primeira coisa que a gente precisa ver aqui é quem são esses saduceus? Que grupo é esse? É a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus vai lidar diretamente com esse grupo. A gente viu várias vezes Jesus lidando com fariseus, Jesus lidando com escribas, com sacerdotes e por aí vai.
Mas os saduceus é a primeira vez que Jesus vai lidar diretamente com eles aqui, nesse evangelho. E o próprio versículo já começa mostrando para nós uma coisa extremamente importante nesse texto. Eles não creem na ressurreição. Mas a Bíblia diz um pouco mais sobre esse grupo. Não precisa abrir lá não, mas lá em Atos capítulo 23, versículo 8, está escrito algo sobre os saduceus. Olha o que está escrito lá. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, mas veja só o que mais, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Ou seja, os fariseus, eles não criam só na ressurreição, mas parece que eles eram muito menos, eles criam muito menos nessas coisas espirituais do que o restante dos grupos. E por que os saduceus criam dessa forma? Por causa de uma questão fundamental na crença deles. Muitos estudiosos dizem que o grupo dos saduceus, eles somente aceitavam como canônicos, ou seja, como livros oficiais da palavra de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, o Pentateuco. Isso quer dizer que eles não criam no todo das Escrituras. Por exemplo, eles desprezavam o ensino dos Salmos que a gente leu hoje. Eles desprezavam o ensino dos profetas, o ensino dos livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, os outros livros históricos, como Josué, Juízes. Para eles, os livros oficiais, os quais eles aceitavam, eram os 5 primeiros da Bíblia e ponto final. Toda a teologia, as doutrinas e tudo mais que eles faziam dependia unicamente do que continha no Pentateuco. E, meu irmão, isso é um grande problema. É um grande, enorme problema. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não é uma coleção de livros dos quais você pode escolher os seus preferidos e desprezar o resto. Não, a Bíblia não é uma coleção de livros separados. A Bíblia, ela tem um nome de um livro, porque ela é um livro somente, completo, pleno. O ensino vai de Gênesis 1 até Apocalipse 22. E na época de Jesus, ainda não tinha o Novo Testamento. Tinha apenas o Antigo Testamento. Mas funcionava da mesma forma. Você não podia quebrar o Antigo Testamento no meio. Você tinha que aceitar ele completo, de Gênesis até o último livro, que é Malaquias. Certas partes da Bíblia, por exemplo, só podem ser entendidas a partir do todo da Escritura. A gente tem até um lema, né? Como reformados que somos, a gente fala o sola scriptura. O que significa sola scriptura? Só as Escrituras. Isso quer dizer que a Escritura é suficiente para nos mostrar o caminho de Deus e como a gente deve viver nessa terra. Só que tem um outro lema que é muito importante também, que às vezes a gente esquece de citar. Ele chama tota scriptura. Sabe o que significa isso? A totalidade da Escritura, da palavra de Deus. Isso quer dizer que quando a gente vai ler a palavra de Deus e vai interpretar certos textos e entender certas doutrinas, a gente não pode usar um versículo só. A gente não pode usar só aquilo que está escrito e esquecer o resto. Não, a gente tem que olhar sempre o que a Bíblia inteira diz a partir de certos assuntos. Vou dar um exemplo. Eu já vi inúmeros descrentes questionando cristãos por seguirem certos ensinos e rejeitarem outros ensinos. Não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, eles sempre citam o livro de Levítico, né? Eles viram para os cristãos e falam assim: por que você considera o homossexualismo um pecado, que está escrito lá em Levítico, mas que também está escrito lá em Levítico que você não pode comer carne de porco e você come? Eu já vi várias vezes não cristãos falando isso. E, de fato, na época de Israel, tinha uma lei a respeito de não comer certas carnes de tipos específicos de animais. Mas se você olhar o ensino ao longo de toda a Escritura, você vai ver e entender o motivo pelo qual nós fazemos isso.
Você vai ver que, por exemplo, a questão da alimentação, ela não vigora mais no Novo Testamento. É só você ler o capítulo 10 do livro de Atos, quando Pedro tem uma visão e Deus fala que agora ele está liberado para comer todo tipo de carne, porque Deus purificou todas as coisas. E se você olhar a questão do homossexualismo no Novo Testamento, continua sendo algo tratado como pecado. É só você ler Romanos capítulo 1. Paulo continua dizendo ser um tipo de pecado. Se a gente ficar restrito só ao que está em Levítico, dá problema. A gente tem que olhar a Bíblia por inteiro. Toda ela. É assim que a gente faz doutrina, que a gente estuda e interpreta da maneira correta. E os saduceus, na nossa história, eles desprezam grande parte das Escrituras. E é por isso que eles tinham dificuldade com diversas doutrinas. E a ressurreição era uma delas. Por quê? Porque o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não tem um ensino explícito a respeito da ressurreição. Vou repetir, não tem um ensino explícito a respeito da ressurreição. Mas se eles lessem, por exemplo, os Salmos, ou se eles lessem, por exemplo, o livro de Daniel, tem versículos muito específicos a respeito da ressurreição. A gente leu hoje o Salmo 16, que fala bem explicitamente de que os mortos não vão permanecer mortos. Tem um outro texto interessante, acho que vale a pena abrir lá. Abre sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 2. Está escrito assim lá: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O Antigo Testamento é explícito em dizer que há sim ressurreição. A doutrina da ressurreição é verdadeira, mas os saduceus não criam em toda a palavra de Deus, só nos 5 primeiros livros. Então eles rejeitavam a doutrina da ressurreição. E é por isso que eles vão questionar Jesus a respeito desse tema. Veja novamente aí como eles questionam a partir do versículo 19 do nosso texto. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência, o segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Esse é o questionamento de Jesus a respeito dos saduceus a Jesus a respeito da ressurreição. Veja que eles tiram a ideia deles do Pentateuco. Essa é uma lei que está instituída lá no livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, e ela tem um nome, né? Ela é conhecida como Lei do Levirato. E ela tem esse nome porque vem da palavra levir, no hebraico, que significa cunhado. Cunhado de negócio de família mesmo, né? Porque a ideia da lei era fazer com que, em caso da morte prematura do marido, antes dele ter filho, a sua linhagem familiar pudesse ser perpetuada. Como? A mulher dele, agora viúva, casaria com o irmão mais novo, ou o irmão mais velho, ou o irmão dele, para que, então, pudesse suscitar a ele a sua linhagem e não fosse extinguida da terra. Então, essa viúva se tornaria esposa do irmão do antigo marido dela falecido, o seu cunhado, daí o nome Levirato, né, do seu cunhado, e então ela teria filho no nome do seu antigo marido. Importante dizer uma coisa,
o questionamento envolve essa questão do casamento aqui, mas o foco do questionamento não é a questão do casamento, o foco do questionamento dos saduceus é a questão da ressurreição. Eles querem pegar Jesus na questão da ressurreição, mas esse texto ele é sempre mais lembrado por causa da questão do casamento. Bem, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas a ideia dos saduceus é usar essa lei como pretexto para tentar descredibilizar a ideia da ressurreição. Então eles criam essa história que alguns dizem que é real, mas eu tenho para mim que com certeza é uma história fictícia que eles criaram para exagerar e tentar mostrar que a ressurreição é algo absurdo para eles. Na lógica, tem até um nome de uma técnica, eles dão até um nome técnico para esse tipo de argumentação, chama reductio ao absurdo, significa reduzir algo ao absurdo. O que significa isso? Quando você leva algo às suas últimas consequências e mostra que aquilo é algo tão absurdo que só pode ser falso. É isso que eles estão tentando fazer aqui com a questão da ressurreição. É como se eles estivessem dizendo assim, olha, se a ressurreição é verdadeira e uma pessoa se casou mais de uma vez, no caso aqui 7 vezes, ela vai ser uma polígama no céu? Ou seja, ela vai ter vários maridos no céu? Veja, portanto, como crer na ressurreição é algo absurdo. A ideia deles é isso. Eles deviam ter essa pergunta aí como se fosse a pegadinha deles. Eu quero pegar alguém, então eu vou pegar alguém, vou fazer esse questionamento aqui, a pessoa não vai ter resposta quanto a isso. Mas eles estão diante de Jesus. E o problema do questionamento é que os saduceus não sabem muito bem do que eles estão falando. Eles simplesmente assumem que no céu as coisas vão acontecer de forma igual ocorrem aqui na terra. É o que eles pressupõem. E a resposta de Jesus mostra que o absurdo é essa pressuposição deles. Veja como Jesus responde no versículo 24. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus diz, sabe por que vocês estão perguntando algo tolo como esse? Porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Vocês deviam ter lido e estudado a Bíblia direito antes de fazer uma pergunta tola como essa. E o fato de não crerem na Bíblia os torna descrentes também no poder de Deus. Veja que Jesus diz as duas coisas. O erro de vocês está em não conhecerem a Bíblia e o poder de Deus. Poder esse mais do que suficiente para Deus trazer uma pessoa morta de volta à vida. Se os saduceus crescem na Bíblia por inteiro, eles saberiam que a ressurreição é algo simples para Deus e verdadeiro, porque Deus fala sobre. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa meditar aqui é que eu fico imaginando o que se passava pela cabeça dos saduceus por não crerem na ressurreição. Porque o que eles pensam que acontece após a vida? Após a morte, no caso. A gente viu que eles fizeram chacota dessa ideia da ressurreição. Mas perceba que se eles pensam dessa forma, para eles a vida simplesmente acaba depois da morte. Acabou. Não tem mais nada. O que a gente vive aqui simplesmente se esvai para nunca mais. E eu penso que triste é esse tipo de pensamento. A morte como o fim de todas as coisas. A gente lê um texto hoje em 1 Coríntios, Paulo falando ali no capítulo 15, inclusive se você quiser saber mais sobre a ressurreição, eu peço para que você leia esse capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo expõe profundamente a respeito desse assunto. E Paulo ele vai dizer no texto que a gente leu durante o culto exatamente sobre essa questão. Paulo ele está dizendo ali,
Eu trabalhei tanto, eu me expus a perigos, eu me entreguei totalmente ao serviço que eu fui chamado a fazer. E aí ele diz: mas se os mortos não ressuscitam, do que eu me aproveitei em fazer tudo isso? Pois então que a gente coma e beba e morra depois, porque não vale de nada. Sabe o que Paulo está ensinando ali? Que se não existe ressurreição, meus irmãos, a nossa vida aqui não tem qualquer propósito. Vamos comer, beber, fazer o que der na telha, porque quando acabar, acabou para sempre. Que triste é viver uma vida sem propósitos. É trabalhar, crescer, produzir, ralar nesse mundo difícil de viver, mas sabendo que não vai ter proveito nenhum em fazer tudo aquilo que você fez. Aí alguns dizem, vários ateus creem nisso, né? Não vai ter nada, acabou e pronto. Então o que eles dizem? Então eu vou curtir a minha vida, vou fazer o que der na telha e pronto, vou aproveitar ao máximo, porque depois acabou. Só que não é assim que funciona nesse mundo. Se você quiser curtir a vida, para você ter uma boa curtição, você vai ter que o quê? Trabalhar, correr atrás, ter uma condição de fazer tal coisa. Normalmente a gente gasta mais da metade da nossa vida produzindo para poder curtir um pouquinho dela. É por isso que Paulo acrescenta em outro versículo daquele mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, que se não há ressurreição, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não crer na ressurreição, a pessoa pode até dizer que está tudo bem, mas no fim das contas não está nada bem. Porque nós somos os mais infelizes de todos os homens se não há ressurreição. Mas graças a Deus a Bíblia explica muito bem e a resposta de Cristo ratifica o ensino sobre a ressurreição. Por isso a segunda coisa que a gente tem que ver nesse texto é a respeito dos benefícios de se crer na doutrina da ressurreição. Jesus então ele respondeu para os saduceus que eles erraram por não conhecer as Escrituras. E tem um pastor chamado R.C. Sproul. Ele já está na outra vida nesse momento, ele faleceu em 2017, mas ele dizia algo interessante. Ele falou assim: eu acho que 100% dos erros nossos, daquilo que a gente faz de errado nessa vida, ocorre porque a gente pouco conhece as Escrituras. Acho interessante ele falar isso. Eu acho que 100% daquilo que a gente faz de errado nessa vida é porque a gente não conhece a palavra de Deus. Se a gente conhecesse melhor as Escrituras, mais, certamente a gente erraria menos. E obviamente a gente saberia mais a respeito daquilo que Deus requer de nós. Inclusive, por exemplo, sobre a ressurreição e sobre a vida pós a morte dessa terra. Hoje de manhã, por exemplo, a gente teve uma aula muito legal aqui sobre o livro de Apocalipse. O presbítero Rafael deu essa aula para a gente, e a gente viu algumas coisas sobre o céu e sobre a ressurreição. A gente viu que a gente não sabe tudo sobre isso, e provavelmente nem vai saber aqui. Mas tudo que é necessário que a gente saiba a respeito desse assunto está aqui na palavra de Deus. Tudo que Deus quis que a gente soubesse, Ele colocou aqui. E, meus irmãos, tudo que a Bíblia diz e ensina para nós é benéfico para nós. E Jesus, a partir dos ensinos da palavra de Deus, Ele vai responder os saduceus apontando o erro deles e mostrando para nós os benefícios dessa ressurreição. Veja aí o resto da resposta de Jesus a partir do versículo 25. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos,
Não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Jesus agora ele explica onde que está o erro dos saduceus. Na falta de conhecimento das Escrituras, que eles entendem erroneamente como funciona a vida após a morte. Por isso, eles não creem em tal coisa, eles caçoam da doutrina da ressurreição e a desprezam. Mas o checkmate de Jesus é mostrar que naquilo que eles creem está explícito, não tão explícito, mas está lá o ensino da ressurreição. Qual trecho que Jesus usa na sua resposta? Ele usa um trecho do Pentateuco. Ele está citando uma história de Moisés ali diante da sarça ardente, diante daquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Ou seja, Jesus está usando um trecho da palavra de Deus que é um trecho que os saduceus creem naquilo. Mas tem que ficar claro uma coisa, que Jesus ele não faz isso para conceder a eles o ponto de que só aquela parte é válida. Não, de forma nenhuma. Mas para mostrar para eles que apenas o trecho que eles creem está lá dentro dele, o ensino que eles desprezam. Então Jesus cita Êxodo capítulo 3, na história quando Moisés viu a sarça ardente, e ali Deus falou com ele, e Deus ali o chamou para ser o libertador do seu povo. Não sei se você lembra dessa história, mas Moisés morrendo de medo, estava assim: não, Deus, eu não sou a pessoa certa para fazer isso, não quero ir, não sei o quê. E Deus então vai falar para ele algo para ratificar ali que ele vai ser ajudado por Deus. E o que Deus fala? Pode confiar, Moisés, porque eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. É o que Deus fala para Moisés. E Jesus usa esse texto, por quê? Perceba aí que Deus, quando fala para Moisés, ele não fala: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó. Ele é. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que ele permanece sendo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos. O corpo deles morreu. O corpo deles virou pó, desintegrou. Mas a alma não. A alma deles está viva com Deus. E Moisés, ao saber disso, ele poderia crer nessa promessa, ele poderia crer e trabalhar servindo ao Senhor nessa terra, sabendo que ele tinha um propósito nessa vida, de que mesmo quando o corpo dele viesse a morrer, ele estaria com Deus depois. Dá para crer, né? Dá para confiar e servir ao Senhor quando você escuta isso do próprio Deus. E é isso, esse texto que Jesus usa para dizer aos saduceus que o ensino deles da ressurreição está errado. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós somos um ser completo e integral, feito de corpo e alma, e na morte, algo que apareceu com o pecado, a morte só apareceu com o pecado, há uma brusca separação entre corpo e alma. O corpo morre, vira pó, mas a alma não. A Bíblia ensina que a alma é imortal. E a Bíblia diz que a alma dos crentes imediatamente vai estar com Cristo, com o Senhor. A gente até falou isso hoje na aula de manhã, né? A gente lembrou, por exemplo, da história do preso, sendo crucificado junto a Jesus. E Jesus responde para ele ali, quando ele crê em Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era imediato. Paulo também ensina isso nos seus escritos. Lembra quando Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Por que o morrer é lucro? Porque o morrer é partir para estar com Cristo. O erro dos saduceus é simplesmente falar daquilo que eles não conhecem. Eles erram por não conhecer as Escrituras.
E meus irmãos, muitas vezes nós erramos assim também, em pensar coisas extravagantes a respeito daquilo que a gente desconhece. Por exemplo, da vida após a morte, na ressurreição. Tem gente que pensa que o céu vai ser um eterno culto solene, né? Que a gente vai ficar sentado em nuvenzinhas, cantando ali eternamente. Uma vez eu vi até um grupo de jovens conversando sobre o assunto e fizeram até uma piadinha assim: pô, Deus vai ter que ser muito bom em fazer dinâmica, né? Porque vai ser meio cansativo ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, sentado nas nuvenzinhas ali. A gente erra porque a gente não conhece o que a Bíblia nos ensina a respeito de certos assuntos. E esse é um grande exemplo deles. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia nos ensina a respeito disso? As coisas após a ressurreição, meus irmãos, elas não funcionam da forma como funcionam aqui. Se você pegar o finalzinho dos evangelhos, a gente já vai ter um grande ensino bem fácil de ver em quem? No próprio Jesus Cristo. Jesus, após ressuscitar, ele veio meio diferente. O corpo dele estava glorificado. Coisas diferentes aconteciam. Por exemplo, Jesus, de vez em quando, ele aparecia do nada. Teve uma vez que os apóstolos estavam dentro de uma casa fechada, e Jesus simplesmente aparece. A gente não consegue fazer isso com o nosso corpo normal. Outra coisa, Jesus ele foi completamente ferido, machucado na sua morte, mas quando ele ressuscitou, tinha até as marcas lá, mas ele estava completamente renovado, curado. Mas perceba que a Bíblia também mostra que talvez algumas coisas sejam semelhantes, sim. Os apóstolos, algumas pessoas não reconheceram a Jesus, mas os apóstolos reconheceram a Jesus, mostrando que talvez a aparência tenha certa semelhança. Outra coisa, Jesus, ele come com os discípulos. Não que ele precisasse comer após a ressurreição, mas que ele pode fazer tal coisa. Ou seja, certas coisas se mantêm, mas muitas delas são diferentes. A Bíblia nos diz que a ressurreição dos corpos, quando acontecer, fará com que esses corpos sejam glorificados e tudo será restaurado, redimido, onde não mais existirá o pecado. E é aí que a gente tem dificuldade para imaginar as coisas. Porque os nossos olhos hoje, eles têm uma visão turva, justamente por conta do pecado. A gente não consegue vislumbrar como funciona tudo isso sem o pecado. Mas é assim que vai ser. Por isso as coisas não serão iguais como funcionam hoje. O que a gente sabe que Deus diz é que será maravilhosamente bom e sem qualquer corrupção, pecado ou coisa assim. E os saduceus erraram nisso. Porque quando eles questionam sobre o casamento, eles estão assumindo que as coisas vão ser exatamente iguais. Se ela era casada ali com aqueles, então ela vai ser casada com quem depois? Eles erram porque eles não conhecem. E deixe-me falar um pouco sobre essa questão do casamento agora. Os casados aqui já devem ter tido essa conversa, né? Um com o outro a respeito desse assunto. Será que no céu a gente vai continuar casado? Sempre tem aquele que fala assim: eu quero entrar na eternidade estar na eternidade ao seu lado. A Carisa até uma vez me contou os votos de um casal, no qual o homem disse assim: até que a morte talvez nos separe. Enquanto os mais humildes do casal vão dizer assim: não, se a gente não ficar junto, é porque Deus está te livrando de mim, né? Porque basta uma vida ao meu lado, porque a eternidade você não ia aguentar, não. Bom, existem argumentos para os dois lados. Vai ter ou não vai ter casamento no céu? A Bíblia,
ela não vai dizer de uma forma explícita, vai, não vai, a respeito. Talvez esse texto seja a forma explícita para quem crê que não. Mas dá para a gente refletir um pouco a partir do assunto, eu vou tentar resumir isso. Os que dizem que não haverá mais casamento no céu, eles dizem que após a ressurreição final, a morte não mais existirá. E por isso não vai ter necessidade de ter casamento, nem procriação ou qualquer coisa assim. Porque nós somos hoje o quê? Noivos de Cristo. Igreja é o quê? Noiva de Cristo. E quando a gente for para o céu, é o casamento feito. Então, para que ter casamento com outras pessoas se a gente já vai ter Cristo? Esse é o argumento. Além disso, a favor dessa ideia também tem a leitura mais simples possível do que está escrito aqui, né? Jesus, ele diz, não vão se casar e nem vão se dar casamento, vão ser igual aos anjos. Os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, o casamento não vai ter mais propósito e, por isso, não vai ter mais necessidade. Esse é o argumento de quem diz que não haverá mais casamento no céu. Mas tem o outro lado também. Aqueles que são favoráveis a que vai ter casamento têm uma argumentação um pouquinho mais profunda. Bom é que a gente, na aula de Apocalipse, quem estava hoje de manhã já teve uma base. E a base está em dizer que o entendimento dos saduceus aqui nesse texto não é que eles não estão falando da ressurreição final. Mas quando eles falam da ressurreição, eles estão falando do estado de imortalidade da alma. E por que eles pensam assim? Quem é a favor disso, dessa argumentação, é por causa do que Cristo responde. Quando Cristo responde, ele cita Abraão, Isaque e Jacó, que ainda estão vivos em alma. Veja que Jesus ele não falou da ressurreição final dos corpos. Jesus está falando que Abraão, Isaque e Jacó estão com Deus hoje. Ele não está falando da ressurreição final. Ou seja, eles estão falando, não estão falando da ressurreição final de quando vai ter novos céus e nova terra. É do estágio intermediário que os saduceus estão falando, e Jesus responde falando a respeito disso. E nesse estágio, quando o corpo morre e a alma ainda está viva, realmente não vai ter casamento. É nesse estágio, o corpo está morto, a alma está viva ainda com Deus, não vai ter casamento nesse estágio. Mas na ressurreição final, na nova terra, quando o corpo realmente for ressurreto, se reunir juntamente com sua alma, Jesus não fala a respeito desse assunto. Ele não fala se quando isso acontecer vai ter ou não casamento. E um argumento a mais que eles dão a respeito disso. O casamento foi instituído antes do pecado. Vocês lembram quando o casamento foi instituído? Adão, quando ele estava no Éden, ele sentiu falta de uma companheira antes mesmo do pecado entrar no mundo. E Deus foi e formou Eva para ele. Então, quando a redenção se der e o pecado foi extinguido, por que é que o casamento vai ser extinto se ele existia antes mesmo do pecado? Então esse é o outro lado da argumentação. E aí eu vou deixar para vocês acreditarem aí na que vocês quiserem escolher. Os dois lados têm boas argumentações, os dois lados têm pessoas de boa, fiéis, crentes em Cristo que creem. Não é algo essencial para a nossa fé crer se vai ter ou não um casamento no céu. Mas eu quero enfatizar alguma coisa aqui importante para a gente finalizar. Muitas vezes a gente fica pensando coisas assim, como, vai ter casamento sim, porque se não tiver, não vai ser tão bom assim. E não só com isso, mas com outras coisas. Ou tem gente que fala assim, não, no céu tem que ter Coca-Cola, porque se não tiver, é problema. Eu particularmente acho que vai ter, porque vai ser uma Coca-Cola redimida para não fazer mal para ninguém, tá? Outros dizem assim, mas se no céu não vai ter pecado, será que vai ter aqueles filmes que a gente gosta de assistir, que se baseia, por exemplo, em vencer os vilões?
Porque se no céu não vai ter pecado, não vai ter vilania. Então não vai ter essa coisa, não vai fazer sentido isso. E aí a gente fica pensando nessas coisas, no que vai ter ou no que não vai ter, e ao invés da gente tentar entender aquilo que é, a gente fica querendo construir algo que nós queremos e não o que Deus quer para nós. Meu irmão, a gente pode imaginar essas coisas. Às vezes é legal, a gente viaja um pouco na maionese a partir disso, mas a gente se alegra em saber de que um dia as coisas vão ser diferentes no céu. Mas independente se vai ter ou não aquilo que você quer, se vai ter Coca-Cola ou não, se vai ter casamento ou não, a Bíblia diz que vai ser perfeito. Vai ser infinitamente melhor do que você imagina. Do que esse mundo que tem várias coisas belas e boas que você já conhece, mas no céu vai ser infinitamente superior. É isso que crer na ressurreição tem que causar em nós. É uma paz em saber que os sofrimentos um dia vão acabar e que no porvir vai ser só coisa boa. É a esperança de saber que nada está perdido e que a nossa vida tem propósito sim aqui. A gente trabalha, a gente rala, a gente sofre, mas é para que no futuro a gente vá até o Senhor, Ele nos receba de braços abertos. A vida tem propósito, a morte não é o fim de tudo. E quem provou isso para nós foi o nosso Salvador, aquele que venceu a morte por nós, ressuscitando dentre os mortos. E Ele está lá no céu hoje preparando morada para nós. Ó morte, onde está a tua vitória? A vitória está com Cristo. E Ele assegura para nós essa vitória. E hoje a gente vai cear junto aqui. E sabe o que cear, participar da Santa Ceia representa? Representa que você está testemunhando a cruz de Cristo, mas que a cruz não foi o fim. A cruz ela foi vencida, porque Cristo ressuscitou, pagou o preço do pecado por nós. E por isso, crer na ressurreição significa, meus irmãos, que nós somos os homens mais felizes do mundo por isso. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, ó Pai, porque a nossa vida tem propósito aqui nessa terra. Mas ela tem propósito porque Jesus nos deu esse propósito ao vir aqui, morrer por nós, pagar o preço do nosso pecado e ressuscitar. Para que um dia, ó Deus, nós pudéssemos também ressuscitar e estar junto com o Senhor, numa vida eterna de alegria ao seu lado. Ó Senhor, nos ajude a confiar nessa promessa, para conseguirmos viver nesse mundo difícil e complicado, alegres em saber que um dia todas as preocupações, os sofrimentos vão passar e nós estaremos eternamente ao seu lado. Obrigado por isso, obrigado pelo teu Filho, e é no nome dele que oramos. Amém.